Olá, está no ar mais um episódio do Transição. Como você sabe, nessa terceira temporada falando sobre neoindustrialização e as iniciativas para recolocar o setor produtivo, a indústria brasileira, como um carro-chefe para o desenvolvimento do Brasil. O tema de hoje é a indústria metalúrgica. O que faz? Qual é a importância? Quais são as medidas que têm sido tomadas para defender esse setor? O programa, claro, traz exemplos e tem um olhar voltado não só para o papel na economia, mas também na geração de emprego e na formação profissional. Aqui comigo estão o Maurício Costa, que é coordenador jurídico e presidente da Cooperfor, a Cooperativa Industrial de Trabalhadores em Forjaria, e o Luiz Gross, que é orientador educacional da Escola Livre para Formação Integral Dona Lindu, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença aqui no Transição. O Transição é uma realização da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Nas redes sociais, a gente está lá no YouTube, @RedeTVT. Você pode rever esse programa, os programas dessa temporada, das temporadas anteriores também. Então, acessa lá, @RedeTVT. Bom, vamos começar falando do aço, então. Esse metal é matéria-prima fundamental para a fabricação de coisas essenciais para a nossa vida cotidiana, como talheres, eletrodomésticos, os veículos, está nas casas também. A indústria metalúrgica brasileira é renomada pela sua capacidade produtiva e também pela qualidade, e atende diversos segmentos estratégicos, incluindo os setores aeronáutico, máquinas, mineração, construção civil, como eu disse agora, de casas, eólica também, automotiva, e o Brasil, inclusive, é um dos maiores produtores de aço do mundo. A indústria do aço tem um papel muito importante para a economia nacional. O aço e o ferro fundidos são metais de grande valor, principalmente para a construção civil. Mas, mesmo assim, houve um tempo em que esse setor precisou de uma atenção especial. A concorrência com outros países deixou a indústria em alerta, em especial durante a pandemia. Mas eu queria ouvir de vocês justamente sobre isso, fazer um panorama. Foi só durante a pandemia? Esse alerta vem de tempos? O que você diz, Maurício? Bom, esse alerta ele está presente até hoje, né? Nós precisamos entender como tudo funciona, como o Brasil se comporta, principalmente perante ao aço chinês. Sabemos que a indústria chinesa ela avança para todo mundo e realmente ela tenta devastar tudo. Então as empresas que hoje, as brasileiras que resistem, merecem até um destaque, um parabéns, porque não é fácil produzir no Brasil. Luiz? Tem muito desafio, né? Várias vertentes para a gente atacar isso, né? Para lutar contra isso e pensar na indústria nacional sempre o tempo todo. Bom, o mercado global interfere no país. De um lado, em muitos casos, o custo do produto lá fica mais viável do que o nacional lá fora, né? Especialmente quando vem da China, como o Maurício falou. Aumentar impostos de importação é a saída? Bom, olha só, em maio de 2024 houve um anúncio de investimento de mais de 100 bilhões de reais por empresas do setor, isso até 2028. Foi uma contrapartida ao aumento de impostos sobre a importação de alguns produtos de aço. O setor reclamava de concorrência desleal, né, com o metal estrangeiro. O aumento de impostos foi assim. Em abril, o governo anunciou a elevação para 25% do imposto de importação sobre 11 produtos do aço, além de estabelecer uma cota de volume de importação para cada um deles. Mas, repito, é ideal? Nesse contexto todo de superação, a gente vai mostrar uma história de sucesso, uma prova de que a união faz a força. A gente vai falar da metalúrgica Uniforja, de Diadema, no ABC, que fabrica componentes para a indústria de bens de capitais e automotiva. Essa metalúrgica traz uma história muito incrível. Os proprietários dela são os próprios trabalhadores. E na reportagem, o Bruno Mascarenhas coloca também esse ponto que eu acabei de falar, esse ponto em questão, né, que é o da concorrência. A gente vai ver o que o pessoal fala na reportagem. Vamos ver. Em 1954, uma metalúrgica chamada Conforja começou a funcionar aqui neste local. Foram décadas de sucesso, mas, infelizmente, em 1998 a empresa faliu, quebrou e os funcionários ficaram desesperados. Daí o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC deu uma ideia. Por que vocês não formam uma cooperativa e mantêm a empresa funcionando? Deu certo. Hoje ela se chama Uniforja. O caminho entre o sonho e a realidade foi muito árduo. Como é que eu vou fazer? Eu tenho família lá fora.
Como é que vai ser minha sobrevivência se eu tenho 3 filhos lá fora para sustentar? O primeiro passo dos trabalhadores foi formar cooperativas. O segundo foi o mais difícil, convencer o BNDES a emprestar dinheiro para que os trabalhadores pudessem comprar a fábrica. Nós gastamos 3 anos, tá bom? Tentando convencer o BNDES a sair da zona de conforto e apostar nos sócios trabalhadores, que são os cooperados. E não era uma questão técnica, porque eu fiz a parte técnica, a questão técnica estava toda resolvida. Era uma questão política e até de política de governo, né? E aí foi no apagar das luzes do governo Fernando Henrique, foi acho que em novembro que foi assinado, né? Quando o Lula acho que já tinha ganhado a eleição. Depois ficou mais 3 anos o BNDES verificando que realmente a gente estava tendo sucesso e conseguimos fazer aí sim um empréstimo para investimento em 2006, 2016 e também já quitamos, graças a Deus. Conseguimos mandar dinheiro para a massa falida para poder também receber os nossos créditos trabalhistas. Os trabalhadores decidiram subdividir a Uniforja em diferentes cooperativas. O que a gente tem aqui internamente 3 divisões, 3 unidades de negócio, né? Então, até para a gente poder gerenciar, saber se quem está dando mais resultado que a outra, né? Então, a gente acabou tendo 3 cooperativas. Aí ficou a Coopertrat, Cooperlaf, Cooperfor. E essas 3 são afiliadas à central, que é a Uniforja. Então, a gente presta serviço diretamente para a Uniforja, que é ela que nos representa lá fora. Desde que os trabalhadores assumiram a Uniforja, a empresa passou por vários momentos difíceis. Políticas econômicas equivocadas prejudicaram a empresa, que está sempre se reinventando para superar obstáculos. O programa Nova Indústria Brasil, do atual governo federal, que prevê incentivos para a reindustrialização do país, precisa passar por constantes adaptações. O Nova Indústria Brasil estimula a utilização de matéria-prima brasileira por nossas indústrias. Mas, para produzir alguns tipos de produtos, a Uniforja precisa de aço importado. A gente compra aço tanto do Brasil quanto de fora, né? Dependendo do produto, se a gente faz com eólico, quando a gente faz o eólico, a gente traz da Itália, né? Temos produto também que pode se trazer da China ou da Coreia, mas 90% a gente é material brasileiro. O governo fez agora, aumentou a importação do aço, e o imposto de importação em mais 10%. Só que isso parece ser bom, mas ele é bom só para o fabricante do aço. Todo o resto da cadeia perde. Por quê? Porque vem a peça pronta. Então, eu tenho esse problema. Eu não consigo comprar matéria-prima, ter acesso a matéria-prima com custo bom. E do outro lado, o meu concorrente tem não só matéria-prima com custo bom, e todos os outros custos que ele tem no país dele. Tem que proteger a cadeia. A gente sempre tem que pensar numa política na cadeia e não só numa das pontas. A hora que pensou só numa das pontas, nós perdemos o meio. Um outro exemplo de política equivocada feita por outros governos. A Uniforja produzia uma peça enorme, essencial para as torres de geração de energia eólica, chamada de capa do rolamento. Hoje, não produz mais. O eólico hoje está trazendo tudo da China. Antigamente, uns 3, 4 anos atrás, tinha o conteúdo local que compraria uma 40% do Brasil, onde a gente tinha mercado. Depois que abriu e podem trazer de fora, então nós ficamos sem nada de eólica aqui por causa desse conteúdo local. Isso foi aberto quando? No governo do Temer? Não, o governo Bolsonaro. Enquanto o Brasil procura adequar suas políticas industriais, a China investe numa política protecionista severa. A competição com alguns produtos chineses fica injusta. Os deles é lá embaixo, eles têm apoio do governo deles lá e a gente aqui com vários impostos, não consegue chegar também com subsídio de matéria-prima, então fica difícil concorrer. A empresa ainda trabalha com máquinas antigas, mas de boa qualidade. Para manter a fábrica funcionando, é preciso investir em tecnologia. Aos poucos a gente vem fazendo retrofit, vem automatizando algumas coisas, principalmente a parte de usinagem. Tem a CNC, a gente agora está com uma linha nova, instalando um robô nessa linha. E a informação, nosso TI tenta fazer a parte de sempre deixar atualizada, a parte de computadores, softwares aí, tudo atualizado. Ainda neste programa, nós vamos mostrar na próxima reportagem como a Uniforja contribui para a preservação ambiental e investe na educação dos trabalhadores. É daqui a pouco.
Muito bem, é preciso a gente aqui trocar em miúdos, né? Como essa concorrência acaba atrapalhando o Brasil, né, Maurício? Aqui só reforçar, né, o Maurício que é da Cooperfor, a Cooperfor faz parte da Uniforja, né? Você é presidente da Cooperfor, aí como o Bruno disse na reportagem. Mas aí a gente tem alguns entraves que ainda não estão sendo resolvidos. Apesar da gente já ter a iniciativa de mais investimento na indústria, ainda assim essa concorrência com a China, você já deu uma introdução disso, né, no começo do programa aqui, mas ainda essa concorrência, não só com a China, como outros países também, né, ela acaba atrapalhando, inclusive na cadeia, como se diz na reportagem. Queria que você falasse sobre isso, Maurício. Qual é o cenário que seria ideal hoje para a gente poder fazer com que toda a cadeia do aço, enfim, com toda a cadeia metalúrgica pudesse nadar de braçada, digamos, né? Bom, André, era preciso o governo estabelecer políticas públicas para a indústria. A gente percebe no dia a dia, na ponta, que isso ainda falta. A China ela tem uma forma de concorrer agressiva, tanto é que ela se torna a primeira economia do mundo e não é à toa. E ela vem muito forte, porque quando a gente decide produzir, partir do aço, ela já vem com o produto acabado. E o preço, muitas vezes, que a China tem, a gente não tem, devido aos nossos impostos, devido a uma série de burocracias também que a gente tem que atender, enfim. E aos incentivos que você disse, né, que a China dá para a produção lá, ou seja, o produto lá acaba ficando mais barato para quem compra no Brasil, o produto final, né? Totalmente. Inclusive, ela estende isso para transporte, são vários incentivos para as indústrias chinesas chegar em qualquer lugar do mundo, principalmente no Brasil. Um outro ponto também que impacta é o próprio incentivo do BNDES, que ainda não chega para as próprias indústrias brasileiras. E quando chega para um certo setor. Então nós precisamos também ter política que atenda às médias, pequenas empresas e que na verdade coloque dinheiro, que corra risco, que incentive a produção brasileira. E isso a gente nota que falta ainda. E vocês têm algum canal de diálogo com o governo? Tem dado opinião, tem feito debates, enfim, entrado em contato com eles para falar assim, olha, nossa realidade é essa, a gente precisa disso. Nesse momento estamos tentando falar com o BNDES. Inclusive estamos acessando via Ministério do Trabalho, colocando as dificuldades, apresentando, inclusive as oportunidades que nós temos de poder atender o mercado brasileiro. E a gente vê que o mercado brasileiro, ele é potente, ele tem mercado, ele é produtivo, mas sem uma política de incentivo para a indústria não será possível. Luiz, quer comentar também? É importante, né, a participação de todo mundo, né, quando a gente fala assim, o governo, né, a sociedade civil, né, a Uniforja é um exemplo, os sindicatos metalúrgicos do ABC contribuiu muito no início e ele é o principal, vamos dizer, articulador dos trabalhadores com o governo federal, né, tem um consórcio intermunicipal do ABC, com o Aroaldo, que está sempre conversando, trazendo fazendo conversa com as indústrias para que digam, né, qual que é o problema e a gente tentar resolver, mas não de uma forma pontual, né, porque às vezes acontece muito no Brasil, né, a gente faz uma política meio tampar o sol com a peneira e às vezes imagina que o problema é só uma redução de imposto, né, só que aí a gente cria um outro problema, né. Eu acho que como um todo, a cadeia, né, como um todo, na matéria fala disso, né, a gente cuidar da infraestrutura, transporte, a logística, né, não dá para fazer o transporte via caminhão num país tão grande, né, o custo é muito e a gente sabe o lobby que essas empresas, construtora tem também no Congresso, né? Então, não é uma luta simples, são né? Vários os inimigos que são vários os inimigos e são né? vários setores da sociedade que está lutando pelo dele, né? Assim, eu acho que uma hora precisa se pensar, né? Que sociedade que a gente quer e colocar todo mundo para discutir, né? Não um puxa para cá, outro puxa para lá e sempre vai rasgar o pano, né? Não tem jeito. E o exemplo, acho que de gestão, né, da Uniforja já poderia ser uma referência acho que para a sociedade brasileira. Vamos filosofar aqui, né? Mas para a sociedade brasileira no geral, quando vai lutar pelos seus interesses, que veja os interesses dos outros também, né? Se você não vê o interesse do teu próximo, o teu vai se sobressair e você vai acabar perdendo lá na frente também, né? E se o próximo quebrar, você quebra também, exato, não tem né? jeito. E aí você falou da cadeia, a gente tem falado aqui também já em alguns pontos aqui, era até uma pergunta que eu ia fazer mais pro fim do programa, mas já que você citou, eu queria ver com vocês, né? Só para a gente poder fazer um desenho, né? Na imaginação de quem está assistindo o programa agora, a cadeia produtiva da metalurgia, ela envolve o quê? A logística, o que mais? Como é que a gente pode fazer
um quadro disso? A cadeia, ela começa com a partida do aço, né? Mas ela tem vários outros ingredientes, eu vou chamar assim, que vai compondo. Então, desde um material de consumo, a um material que você usa na própria produção para transformação, são vários tipos de insumo, óleo, gás natural. Nós temos uma série de exemplos assim que compõem essa cadeia. Então, é isso que precisa se pensar, né, Luiz? Eu acho que é nesse sentido, né? Sim. Maquinário, né? O investimento em maquinário, né? Inclusive as máquinas no Brasil, André, se você me permite, Luiz também, são máquinas já muito antigas. Nós temos hoje uma quantidade de fábricas antigas. Elas continuam produzindo, elas continuam reagindo, mas o equipamento, na verdade, já muito atrasado. A reportagem mostra isso, ela mostra isso, inclusive, né? Que precisa de uma modernização. Precisa. E faz parte dessa cadeia também, né? Você precisa de... Essas máquinas, elas são fabricadas no Brasil, essas máquinas que são utilizadas na indústria? Algumas sim. A maioria das nossas máquinas, como são máquinas pesadas, há 50 anos atrás, a maioria delas vieram da Alemanha. A nossa mais recente tem 15 anos, que veio da Espanha. Mas precisamos, na verdade, trazer máquinas que foram produzidas esse ano ou será no próximo ano. A gente não tem condição de fazer essas máquinas, não tem tecnologia para isso? Nós temos condições, sim. O governo precisa incentivar as indústrias a produzirem as máquinas aqui. Muitas indústrias, elas foram embora. Elas perderam para a China. Eu insisto na China porque é o nosso maior desafio hoje. É um grande parceiro comercial, né, Luiz? Mas não deixa de ser também um empecilho em muitos casos, né? É importante sempre a gente puxar um pouquinho da história, né? Que lá nos anos 90, quando veio a revolução, a que a gente fala a terceira revolução industrial do toyotismo, né? O Brasil ficou muito fora dessa construção. O Brasil virou um montador de coisas, né? A gente fala montador, né? Um dia eu estava conversando com um rapaz sobre televisão, né? Ele dizendo assim que a única coisa da televisão que fazia no Brasil era tomada porque é BNT, né? E a gente montava, né? Então, é difícil você trazer investimento também, né? E se a gente olhar a ferramentaria, por exemplo, basicamente acabou, né? A ferramentaria de construção, tem de manutenção ainda, mas a de construção vem tudo fora. E é um segmento de trabalhadores que demora anos para você fazer. Um meio oficial é 5 anos. E nos anos 80, né, por exemplo, o Brasil era líder de ferramentaria, ganhava prêmios, se fazia era ao contrário, né? A ferramentaria aqui, que às vezes fazia para a Europa, né? E nesse novo modelo aí, o Brasil perdeu muito profissionais nesse sentido, e aí fica um pouco difícil, né? Então, talvez o da máquina, assim, se optou em comprar tudo pronto e a gente fazer. Foi uma opção, né? Sim, também. Claro. E quando eu falo assim, não dá para a gente fazer, obviamente, né, a gente não tem aquela intenção de, vamos fazer uma máquina para amanhã, não é? Vocês têm que desenvolver toda a tecnologia, né, formar as pessoas e tudo. Luiz Maurício, a gente vai fazer um breve intervalo, você que está aí, aguarda a gente que a gente vai voltar no próximo bloco com muito mais sobre essa conversa interessantíssima. Como o Bruno Mascarenhas disse, a gente vai voltar falando sobre a formação e aí a gente destaca uma outra ação lá do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que tem a escola Dona Lindu, e está aqui o Luiz para representar. A gente vai falar mais sobre essa iniciativa que é sensacional. A gente volta já. E a gente já está de volta no Transição Neo-Industrialização, hoje falando sobre o setor de metalurgia no Brasil. Comigo aqui estão o Maurício da Costa, que é coordenador jurídico e presidente da Coperfor, a Cooperativa Industrial de Trabalhadores em Forjaria, faz parte da Uniforja, que a gente está mostrando aqui nas reportagens, e o Luiz Gross, que é orientador educacional da Escola Livre para a Formação Integral Dona Lindu, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. No bloco anterior, a gente viu um exemplo de união dos trabalhadores para não deixar uma indústria acabar justamente a Uniforja. A iniciativa deu tão certo que há mais de 20 anos a Uniforja está aí, está de pé, está funcionando. Há o que fazer, há o que melhorar? Sim, em especial no que diz respeito à tecnologia. Mas um dos pilares do sucesso da empresa é o investimento na preparação dos trabalhadores. E a gente vai ver como é isso na reportagem do Bruno Mascarenhas. Vamos ver. Para manter o alto nível de seus produtos, a Uniforja investe no capital humano. Aqui, todas as decisões são tomadas em reuniões e assembleias.
e uma delas aborda o tema educação. Então a Uniforja, dentro do seu estatuto, aprovou que para pagamento de faculdade nós pagamos 50%, pós-graduação 50%. E aí quem quiser estudar um pouco mais, um mestrado, doutorado ou pós-doc, até 100% se o curso for do nosso interesse também. Além dos cursos de inglês e outra língua que o cooperado queira aperfeiçoar. A gente privilegiou sempre a educação, a gente sempre pagou aqui muito escola, curso técnico, MBA, para os colaboradores, para que eles se desenvolvam também pessoalmente. A gente não pensa... Isso é importante numa empresa social, ela pensa também no sócio trabalhador ou no colaborador por inteiro. Como são sócios cooperados, né? Então, muitos estão aqui há muitos anos, né? Então, juntamente com o nosso setor de treinamentos, tem treinamentos constantes em várias áreas, né? Reciclagem, e a gente incentiva o estudo também. Quando eu entrei aqui, eu vi uma oportunidade que eu não tinha enxergado em nenhum outro lugar, né? Aí eu fui aproveitando as oportunidades, né? Mostrando o meu trabalho e virei operador de máquina, né? E com o passar do tempo eu fui passando por novos processos aí e hoje eu sou líder de produção. Eu já fiz vários cursos aqui internos, sempre apresento, né? E eu estou pegando as oportunidades que aparecem e estou tentando desenvolver elas. Além do investimento em educação, a Uniforja é uma indústria que mantém um sério compromisso com a preservação do meio ambiente. A gente tem a ISO 14001, né, que somos certificados nisso, então a nossa preocupação também é constante no meio ambiente, onde a gente sabe que é importante no mundo inteiro. Reciclagem aqui, a gente tem nossos coletores separados pela fábrica toda aí e a gente pensa bem isso no meio ambiente para separar os lixos. A gente também tem a parte de sucata, que é também vendida, tem separação das lâmpadas, tem toda uma separação da reciclagem pesada também. Um exemplo de reciclagem pesada é o novo destino dado a uma sobra do forjamento chamada carepa. São 100 toneladas por mês. Antigamente a gente mandava para aterro, a gente tinha que pagar para mandar para aterro. Mas depois de muita pesquisa, não sei o quê, hoje nós vendemos ele e, acredite se quiser, ele faz peso para elevador. A gente separa, né? Você sai dos tornos, ele já cai numa caixa onde é separado por material, tem a sucata leve, a sucata pesada, é separada e vendido no mercado onde é retransformado em aços para alguns clientes específicos. Na Uniforja há cerca de 300 trabalhadores. 186 deles são cooperados e 104 contratados pela CLT. Tem os cooperados fundadores e os cooperados que vieram depois. Então a gente tinha um perfil, né? Entrava o seletista, ele ficava 3 anos. Se era interesse dele, interesse da Uniforja, ele virar cooperado, ele passava a virar cooperado. Como começou a inchar muito de cooperado, a gente limitou, né, até abaixar, mas futuramente a gente tem a intenção de voltar de novo para trazer novos cooperados, porque a intenção da cooperativa é ficar constante e não ter um dono só, né? Ser vários cooperados. A gente recebe uma participação de lucro da empresa. Se tiver, se não tiver também, fica... Mas o salário recebe. Recebe. A boa notícia é que a Uniforja, bem administrada pelos trabalhadores, continua crescendo. A gente está com vagas abertas. Estamos contratando, como eu falei, a gente está com uma linha nova aí, estamos com potencial de mercado para aumentar para o ano que vem. Então a gente está com algumas vagas abertas sim. Então a Uniforja sempre está contratando. O trabalho e o sucesso da Uniforja é um estímulo e um alento para quem acredita no Brasil e na força dos trabalhadores. E essa nossa união permitiu que a Uniforja saísse daqui de Diadema e fosse um exemplo para o mundo. Muito bem, a gente tem aqui então o exemplo da Uniforja. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre preservação do meio ambiente, sobre essa tua última fala ali, né? Que falou assim, saiu de Diadema e vai para o mundo. E a gente já deu um pouco uma introdução que se a coisa fosse um pouco melhor, poderia estar até mais projetada para o mundo inteiro ainda, né? Mas eu queria falar justamente sobre essa característica, né? Que é de valorizar a formação profissional. A gente tem esse exemplo, então, de gestão
voltada para os trabalhadores. A gente tem que, obviamente não dá para negar que em várias empresas elas priorizam a formação dos trabalhadores, mas aqui é interessante ver porque é uma iniciativa dos próprios trabalhadores, né? E isso é que é bonito de ver, né? Os trabalhadores se valorizando, montando, enfim, toda essa união. E aí eu queria que você falasse sobre o papel do sindicato nisso tudo, porque o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tem a Escola Dona Lindu, que você representa, que você coordena. Fala pra gente como é que funciona, qual que é o papel, inclusive, da Escola Dona Lindu, né, nesse processo de reindustrialização, enfim, de reaproveitamento de trabalhadores que saem das empresas, enfim, tem que se atualizar profissionalmente. Tudo bem, vamos lá. Muita pergunta, né? Você fala... Tudo bem. Historicamente, né, os sindicatos metalúrgicos têm essa preocupação, né, desde quando das grandes empresas, na época do Fordismo, a maioria do pessoal vinha do campo ou vinha de outras regiões, e o sindicato se preocupava com isso, né, tinha o projeto Madureza, que era um programa de alfabetização, né, uma espécie de um supletivo, para que esses trabalhadores, né, não ficassem fora do mercado de trabalho e dentro do mercado do trabalho conseguia progredir. E isso foi durante muito tempo, depois com a questão da qualificação profissional, buscando parcerias, a gente tem uma parceria forte com o Senai, hoje o Senai Manuel Garcia Filho de Diadema, mas com o Senai desde os anos 70, né, então é uma parceria muito antiga, de Diadema tem 30 anos, a Escola Dona Lindu, nesse formato, ela tem 10 anos, né? No formato lá do prédio, adequou bastante para a gente atender o máximo possível. E a ideia é a gente dar oportunidade aos trabalhadores, né? Porque muitos cursos são caros, tem cursos que a gente oferece lá gratuitamente de R$3.000, R$2.000. Então, dificilmente o trabalhador conseguiria por ele mesmo, né? Não é falta de vontade, não conseguiria por ele mesmo fazer um curso desse. Então, nessa parceria a gente consegue, a ideia é que a escola esteja sempre dialogando com as empresas para que a gente entenda o mercado, que tipo de profissional está precisando, onde que a gente tem que inserir mais, trazer mais cursos, pensar nesse novo formato, né? Para ter uma ideia, né? Hoje tudo é digitalizado, né? Mas a gente tinha um laboratório de informática que dava conta tranquilamente de todos os cursos. Hoje a gente já tem 2 e está sempre cheio de alunos, ou é um outro curso, ou é um curso, ou é outro curso. Alguns cursos que a gente tem tradicional, que é inspetor de qualidade, não dá para imaginar hoje um inspetor de qualidade que não saiba o Excel, né? Então, os cursos de informática muito procurado. Então, a gente está o tempo todo pensando nesse novo formato, o que a gente consegue atender, né? A escola tem algumas limitações, e o que a gente não consegue atender, a gente busca parceiros, né? Exatamente. No Senai Diadema, a gente tem um ótimo parceiro. Agora, só queria chamar a atenção rapidinho aqui para o papel do sindicato. O Luiz acaba de dizer uma das iniciativas de um sindicato, o papel do sindicato na vida do trabalhador é fundamental, só para deixar aqui registrado. Queria fazer, antes de passar a bola aqui para o Maurício, 3 coisas rapidinho com você. Primeiro, quem é Dona Lindu, para quem está em casa ficar sabendo? Dona Lindu é a mãe do presidente Lula, né? Bem conhecida no sentido do incentivo à educação no livro do Lula, né? Que ela fala para ele perseverar sempre, né? Fala teime, né? Teime. E sempre buscou todos os filhos que se fazia, né? O Lula tem um grande orgulho de ter sido torneiro mecânico formado pelo Senai. Ele esteve na inauguração da escola em 2013. Então, o nome dela traz esse incentivo, né? De alguém que precisava, com todas as dificuldades, de que tinha certeza de que a educação era o caminho, né? Era talvez uma das únicas formas de mudar aquela realidade que ela convivia naquele momento. Muito bem, vou te explorar só mais um pouquinho. A gente já ouviu falar aqui sobre toyotismo e sobre fordismo, que são 2 conceitos clássicos, e tem muita gente que não sabe. Então, primeiro, rapidinho, fordismo é... O Fordismo é aquela linha de produção, né, que o trabalhador, em tese, ele tinha só uma função, né? Então, ele fazia aquilo, às vezes, a vida toda e ele não se preocupava com a sequência, né? O toyotismo, ele traz uma forma do trabalhador ter multifunções, né? E hoje é essa característica em todas as empresas, né? Então, na própria linha de produção, o próprio trabalhador ali da linha de produção precisa ter outros conhecimentos. Por exemplo, conhecer paquímetro, medir a metrologia, né?
Então, o toyotismo trouxe o trabalhador multivalente. Você fala polivalente, eu gosto da palavra multivalente. Daria até para fazer um programa ideológico qualquer dia falando sobre, porque tem, inclusive, assim, o toyotismo vem do Japão, da Toyota, né, e o Fordismo do modelo americano de trabalho, né? Mas, Maurício, eu queria que você falasse um pouco sobre isso que a gente está conversando, sobre a importância de ter um trabalhador atualizado, não é? Já que a Cooperfor faz parte da Uniforge, enfim, está nesse... Sim. Bom, André, eu só volto um pouquinho para dizer o quanto o sindicato também foi importante para a gente na construção da Uniforja e das outras cooperativas filiadas lá dentro. Então, desde a formação, desde o incentivo, desde acreditar. E tudo isso faz com que a gente traga uma autogestão para o nosso empreendimento. E não tem autogestão sem a formação. Então, a gente acredita que o trabalhador ele precisa sim produzir, mas também está informado, está capacitado, está pronto para o mercado de trabalho para poder entregar o seu melhor, com eficiência, com qualidade e realmente fazendo com que a indústria cada vez mais cresça. Para nós, a importância também da formação, até de graduação, pós-graduação, como foi dito na matéria. Até um pós-doutorado, falar outra língua, eu acho que o trabalhador ele não tem que se limitar a nada. Ele tem que sempre buscar o que realmente outros trabalhadores, né, de qualquer área tenha e possa trazer para dentro da sua unidade de negócio, para dentro do seu empreendimento, da sua empresa e transformar, na verdade, o que ele aprendeu em resultado, em produto e a gente poder caminhar cada vez mais. E o resultado para ele, inclusive. Para ele, né? Principalmente para ele, também vem. E a gente está falando de formação, quais são os campos que existem hoje no setor da metalurgia, né? Porque se a gente tinha aquela ideia de quem trabalha na indústria metalúrgica, de acordo com o Fordismo, é o cara que vai apertar parafuso todo dia, o torneiro mecânico vai fazer a mesma coisa e tal, e aí veio o toyotismo que tem, enfim, papel de multitarefa, a gente sai um pouco desse campo envolvendo a tecnologia hoje mais ativamente, né? A gente tem profissionais de tecnologia da informação mesmo. Como é que é esse mercado hoje? Quais são as possibilidades para quem quer trabalhar, inclusive porque teve anúncio de balcão de emprego, daqui a pouco a gente vai dar contatos aqui, né, para quem quer emprego. Sim, vamos deixar. Bom, o importante é a gente entender que na área da indústria, e se falar de tecnologia, não falta oportunidades, né? Então, tem tecnologia na engenharia, tem tecnologia na manutenção, tem tecnologia na administração, tem tecnologia na própria produção. Então, assim, os campos que existem, eles são infinitos. Então, basicamente é olhar o portfólio que a indústria que você pretende ingressar atua e lá você vai ter uma infinidade, né? Então, eu digo que é um caminho sem volta, é um caminho sem limite, é um caminho de oportunidades. Então, todas essas áreas que eu falei, tem tecnologia, tem negócio por vir. Mas aqui eu queria fazer uma reflexão com base naquilo que a gente vem conversando aqui durante esse programa. Com base na concorrência, inclusive. Não é? Assim, tem, por exemplo, a Uniforja, as cooperativas que fazem parte da Uniforja, ficou claro na reportagem, você tem dito também que é difícil competir com quem é grande, com quem está lá de fora. Né? E aí fica a reflexão, se a gente tivesse um olhar mais atento para esse setor, para o nosso setor nacional, para a Uniforja, por exemplo, né? A gente teria um campo de trabalho muito maior, teria um desenvolvimento maior, seria uma cadeia no mercado de trabalho também? Sim, André, o que nós precisamos entender é que a nossa política de governo ela tem que ser voltada também para as indústrias que estão aqui. Tem muita indústria que vem de fora, ganha as licitações, por exemplo, no campo eólico, capta dinheiro do BNDES, vende para o Brasil e vai embora com dinheiro. Esse dinheiro ele não para aqui. Quando o dinheiro não para aqui, você não cresce, você não desenvolve. E aí a gente não pode criar uma falsa ilusão que está tudo andando bem, porque nós precisamos de incentivo e apoio mesmo à indústria nacional. Porque capacidade nós temos, mão de obra não falta. Formação, estamos falando aqui que realmente também existe, tá? Pode existir um pouquinho mais, mas existe. Então, precisamos unir ou falar dessa cadeia para que a gente crie força, faça essa união e transforme realmente internamente com nossos recursos, a nossa mão de obra para crescer o Brasil. Já que a gente está falando de trabalhador, eu quero ouvir também a tua opinião sobre isso, Luiz. Muito bem, o Maurício está certo e vejo que assim, né, um programa de governo é um programa de Estado, né? Porque aí ele tem que transpassar por todos os governos, né?
Porque se a gente faz uma política de governo, o próximo vem e quebra, né? Então, acho que a sociedade tem que colocar essas regras, né? Quando a gente vota para deputado, de pensar, né? O que esse deputado pensa, né? Hoje, por exemplo, quem a disputa lá é no agronegócio, né? Que quase não gera emprego, em nível de... O que ele tem de benefício para a sociedade é muito pequeno, porque capta pouco imposto, então não vira escola, não vira... hospital, né? Então, pensar um pouco nisso, né? De que país que a gente quer, senão a gente não consegue chegar, né? Um problema é isso, né? O Brasil, às vezes, ele tem essas dificuldades porque quem está lá não está pensando. Está pensando o Brasil mesmo em vir aqui, explorar, né? Depois ir morar em Orlando, e morar na Europa não está se preocupando muito, né? Então, isso tem que ser uma política de Estado e que Brasil que a gente quer no futuro, né? Então, isso é importante. E os trabalhadores têm que estar dentro, né? Tem que estar no centro sempre do debate. Todos os setores têm que estar no debate, né? Eu acho que não tem exclusão, né? Mas tem que ser proporcional à quantidade que tem, né? E os trabalhadores são grande maioria, né? O grande interlocutor é o sindicato. Até porque, Luiz, nós trabalhadores somos a força que move esse país. Então, não adianta nada ter um setor produtivo que por exemplo, eu não vou dar nomes aqui, mas você tem um setor produtivo que não emprega, né? Se não emprega, não vai ter gente ganhando dinheiro, não vai ter gente se formando, não vai ter gente trabalhando, não vai ter gente comprando, inclusive, ou seja, vira uma trava para esse negócio, né? Por isso que tem que pensar, como a gente estava dizendo, né, Maurício, na cadeia completa dos setores para se fazer uma política, né? Exatamente. E a indústria, em regra, é o que emprega, a gente fala emprego de qualidade, né? Aquele emprego que acaba adoecendo menos o trabalhador, trabalha num lugar mais confortável, tem uma fiscalização maior, né? Garantias, direitos. Garantias, direitos, né? A gente sempre fala assim, a gente tem que lutar por emprego, mas não é qualquer emprego, é emprego de qualidade, decente, emprego, né, que não adoeça, que pague bem, né? Porque o com proteção social, né? Isso, porque o trabalhador que ganha bem, ele vai gastar no shopping, vai na pizzaria, a gente mantém toda a cadeia, né? Agora tem emprego que é ruim e paga pouco, acaba não gerando nada, fica bom só pro empregador. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente se aprofunda sobre o tema meio ambiente, mas com um olhar do mercado de trabalho. A gente volta já, fica aí. Transição está de volta hoje falando sobre o setor de siderurgia da indústria brasileira. Se você chegou agora, saiba que a gente já traçou um panorama do setor, as dificuldades, as soluções, o que seria ideal, a formação, o mercado de trabalho. Então faz o seguinte, volta lá desde o começo, @RedeTBT no YouTube. Não perde nem um minuto desse programa, desde o comecinho lá. A gente está aqui com o Maurício da Costa, que é coordenador jurídico e presidente da Cooperfor, a Cooperativa Industrial de Trabalhadores em Forjaria, e o Luiz Gross, que é orientador educacional da Escola Livre para a Formação Integral Dona Lindu, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Na reportagem do Bruno Mascarenhas, da Uniforja, ele trouxe um pouco da preocupação com os impactos ambientais que envolvem o setor. Ele falou de iniciativas como a reciclagem de materiais. E é isso que eu queria falar com vocês agora. Reciclagem gera mais emprego, gera mais formação, protege o meio ambiente no setor. Como é que vocês lidam com isso lá? Com certeza, André. E ainda a Uniforja, ela tem um olhar para outras cooperativas, né? Existem outras cooperativas também de reciclagem. Então, a gente tenta unir a nossa necessidade com a capacidade de outras cooperativas. Então, tudo que nós vamos descartar pode ter utilidade para outra cooperativa. Além disso, alguns produtos, alguns resíduos de aço, a gente consegue, na verdade, fazer uma revenda. E outros a gente tem que descartar naturalmente, faz parte, né, do meio ambiente, tem as normas que precisam ser seguidas. Então é um contexto bastante abrangente e que dá, na verdade, para a gente dar aqui várias sugestões dessa proteção ao meio ambiente. Tá, e como é que foi isso ao longo dos tempos? Primeiro, assim, para a gente poder entender quais são os impactos, né, que o setor oferece ao meio ambiente. Porque aí a gente viu na reportagem, né, o que se falou foi que existiam materiais que eram simplesmente descartados e aí se achou a solução de poder reaproveitar, enfim, reencaminhar. Na prática, quais são os impactos ambientais do setor?
Hoje, na verdade, se falar de impacto, ele tem que ser zero. Então, a gente trabalha muito próximo do zero, dando o destino realmente correto. Tanto é que a própria Uniforja, ela é certificada pela ISO 14000, que é uma norma que trata sobre o meio ambiente. Então, é totalmente impensado outra situação que não seja a produção do meio ambiente. Nós fizemos algumas adaptações também, já há algum tempo, que substituímos a queima do aço por uma queima a gás, que é uma queima hoje mais ecologicamente correta, né? E tantos descartes, né, que a gente tanto fala aqui da importância de dar o destino correto para os seus resíduos. Então, a gente acredita que estamos fazendo, na verdade, a nossa lição de casa. E que bom se toda empresa também pensasse assim, porque a gente tem casos, inclusive contaminação de rio, de outras empresas aí que nós vimos na TV, né, dizendo o quanto isso impacta e prejudica o meio ambiente e prejudica o ser humano, né? Olha como está quente o nosso globo, olha só, né? Como é que está esse tempo que todo mundo diz assim, né? O termo mais popular é o que tempo maluco, tempo louco. A gente, pleno inverno em 2024, a gente com temperaturas de 35, 36 graus, isso tudo é por causa de ação humana, não é? Ação humana. Luiz quer comentar também, né? É importante dizer, né, que há um tempo não se preocupava muito com isso, né? Aí esses impactos ocorrem e aí a gente sempre pensa, né, que mundo que eu quero, isso que é legal, né? E sempre vai na parte da formação, né? Aí aparece cursos, né? O Maurício falou aqui sobre a ISO, né? ISO 14000, né? A gente tem um curso lá que chama Assistente de Controle da Qualidade, que foi um curso que a gente trouxe recentemente. Só uma parte. Disso. São duas coisas, então. Tem, vamos dizer assim, a proteção ao meio ambiente gera um posto novo de trabalho e quem está trabalhando precisa se atualizar. É isso, Luiz? Isso, exatamente, né? Para que tenha, a gente usar uma palavra, regras, né? Mas o protocolo seria a melhor palavra, de como que se faz com aquilo, né? A gente não precisa inventar a roda toda hora, né? Alguém fez aquilo e aí fala assim, se esse fez, deu certo, o outro faz, dá certo e a gente vai reproduzindo. É assim que a gente vem há muito tempo, né? Desde a indústria, né? A gente pega da metalurgia, tem coisas que se faz próximo a mais de 200 anos, né? A estamparia, por exemplo, é algo muito antigo e vai ter aí por mais um bom tempo, né? O que esse meio do caminho talvez transformações, mas muitas coisas a gente vai trabalhando, aperfeiçoando, né? E sempre pensando, né? De ter um mundo melhor, né? Falando mais próximo, um país, uma cidade melhor, né? Então, cuidando para que o próprio terreno, né? Às vezes a gente escuta aí terrenos que faz prédio, que está contaminado, né? Todos esses problemas. Então, quanto mais se contamina, menos recursos a gente tem. E a questão do meio ambiente, eu queria tentar relacionar, se é que há alguma relação, com a questão da concorrência com outros países. Por exemplo, a Uniforja, você diz, está extremamente preocupada, enfim, seguindo todas as regras, todos os padrões. E isso tem alguma relação com a concorrência lá fora? A concorrência lá fora se preocupa, tem esse mesmo tipo de preocupação com o meio ambiente também ou não? Que relação que a gente pode fazer? Na minha avaliação, vários países já bem desenvolvidos, eles prezam pelo meio ambiente, né? E nós sabemos que a parte ambiental no Brasil, ela tem impacto no custo, ela tem realmente impacto no teu preço final, tem tudo. E não deixa de ser uma parte da concorrência, né? Aí precisaria avaliar, dependendo do país da onde a gente está falando, como que é tratada a questão ambiental nesse país. Mas hoje no Brasil é uma prioridade, né? Nós somos o dono do maior jardim do mundo e nós precisamos, na verdade, cuidar disso. Então eu vejo que o governo hoje tem uma preocupação nesse sentido, né? E exige com certeza das empresas brasileiras o atendimento às normas. Só para entender então a questão de adaptar as empresas, adaptar a produção à questão do meio ambiente, isso gera custo então também? Custo para o produto final, inclusive. Isso impacta no custo final. Mas é um custo que na nossa avaliação a gente também tem que ter essa consciência que tem que existir. Porque se a gente acaba também não olhando para essa parte ambiental e esquece da lição de casa, isso se torna um outro problema, né, Luiz? Então é importante que a gente tenha realmente esse olhar e faça as adaptações para que o custo seja adaptável. Né? E aí você chega no ponto que eu acho que eu queria, que foi o que eu quis me expressar, porque assim,
a proteção ao meio ambiente, essa adaptação, ela gera custos para o nosso produto, né? E lá fora, é o mesmo custo? Por isso que foi nesse sentido que eu te perguntei também, né? Se a concorrência nesse investimento em meio ambiente acaba lá fora tornando o produto mais barato também, como eu acredito que sim. China. Uhum. Eu acredito que sim, tenha realmente esse impacto aí. E aí, se na verdade voltar mais um pouquinho e rapidamente falar da cadeia, é toda a cadeia que precisa ser analisada, como um todo. Eu acredito nisso. Isso mesmo. Aí, aproveitando de custo, né, assim, a conta das vezes a gente se faz linear, né? Fala, o produto fica caro que tem esse custo, né? Mas se a gente colocar, eu vi na reportagem, né, Rafael Facani dizia pro aterro, né? Imagina o tamanho dos aterros que ia ser daqui a 4 anos se não faz a reciclagem. Então, um metro quadrado de qualquer lugar ia ser 5 vezes mais caro. Então, para uma empresa crescer, a gente não tem a impressão que isso está no custo, né? Mas, mesmo aumentando um pouquinho para cuidar do meio ambiente, lá no final sai mais barato. Vale a pena. Isso, vale a pena, porque a gente vai ter espaço, né? Vai ter mais, como fala, diversidade de lugares para comprar terreno, né? Vai ficar mais barato. A especulação imobiliária vai ter muito mais terreno, porque se tiver menos quantidade, fica mais caro, né? Sim, se tiver só um lugar ali que dá para montar uma empresa, vai ficar muito mais caro. E às vezes a gente não põe isso na ponta do lápis, né? A gente faz a conta linear, né? Tem que fazer uma conta mais em espiral. Por isso que a gente volta naquele assunto, né? Como eu disse, tem que se pensar o todo da coisa para se poder, para se fazer, se elaborar uma política pública. Agora, com base em tudo isso que a gente conversou até agora, todos os problemas, as soluções, mercado de trabalho, enfim, com tudo. Qual é a avaliação, Maurício, que você faz como cenário ideal, fazer uma projeção, vamos dizer, né, para que a indústria metalúrgica hoje no Brasil, ela consiga superar todos esses problemas? A gente sabe que precisa de políticas públicas, mas o que mais? Qual é a sua visão, a sua expectativa ou, mais que isso, o seu desejo para que aconteça no Brasil? André, a sua pergunta é interessante, eu estava esperando ela. O que acontece é que nós precisamos de capital de giro, nós precisamos de dinheiro. Nosso governo precisa olhar para a indústria e falar assim, nós vamos ser produtivos. O Brasil vai voltar a ser produtivo. O Brasil vai voltar a gerar riqueza produzindo. E isso não pode ficar esquecido. Então, hoje, o que a indústria espera? Que o nosso governo aposte na indústria, diminua um pouquinho da exigência da garantia. Hoje você vai num banco sem garantia, esquece, e garantia reais, né? São garantias reais. E para isso tem inclusive os bancos públicos, o próprio BNDES, sim, né? Que pode... E essas garantias reais muitas vezes custa, e não é pouco, e aí a indústria ela fica sem movimentação, não consegue se movimentar. A gente consegue até pelo nosso modelo de ser cooperativa, de ser autogestão, a gente consegue dialogar mais com os próprios trabalhadores, entende mais a necessidade e realmente facilita a gente poder nos entender internamente. Mas falando como o Brasil como um todo, sem dinheiro, sem política pública, sem incentivo e essa flexibilização da garantia fica muito difícil. Então nós precisamos voltar a acreditar no Brasil, porque o Brasil tem muita oportunidade e dá para a gente voltar a ser protagonista também na indústria. Certo. É possível. Muito bem, a gente está caminhando para o final do programa, mas antes de terminar eu queria aqui fazer o que a gente chama de pergunta de ouro para vocês. Eu já fiz uma para você agora para os dois aqui. É assim, a gente costuma fazer para cada setor que a gente traz aqui no programa, a gente faz essa jogadinha, né? A gente pergunta sobre a importância do setor. Então, assim, pergunta rápida, resposta, ou melhor, pergunta simples, resposta rápida. Pode ser? Pode. Vamos lá. A pergunta sem a metalurgia, sem o aço, a humanidade vai sofrer. Não desenvolve. Não desenvolve. Está aqui, então, a importância, né, da indústria metalúrgica para nós, seres humanos, enfim, para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento, inclusive, como a gente está conversando aqui, do Brasil, né? E aí, assim, a gente teve aqui numa das reportagens aqui o que a gente chama de balcão de emprego, né? E aí tem gente que está curiosa agora, querendo saber como é que eu faço, né? Para quem eu mando meu currículo, como é que faz? Maravilha. Para a Uniforja tem o nosso site, né? É uniforja.com.br, lá você vai encontrar o nosso canal de contato, envia o currículo e a gente, na verdade, vai estar analisando tudo o que vier. Oportunidade tem, nós estamos buscando.
Muito bem. Eu quero saber também o endereço da Dona Lindu, novos alunos, quem já trabalha, quem quer conhecer, enfim. Tá, como é que faz? smabc.org.br, tem lá ou barra tem escola, isso, smabc.org.br barra escola. Aí lá tem alguns links, os cursos que a gente tem na parceria, são 21 cursos. Quando a gente está com inscrição aberta, inclusive a gente está com inscrição aberta nesse momento. E aí eu te pergunto, é para qualquer pessoa ou é só para quem trabalha já na indústria metalúrgica, quem é associado ao sindicato? Quem tem prioridade são os metalúrgicos e os dependentes dos sócios, né? Não todos os metalúrgicos, precisa ser sócio do sindicato, e as vagas excedentes, né? Quando elas não são ocupadas, que tem principalmente no horário na manhã e da tarde, aí a gente fala para a sociedade, para quem está no momento em desemprego ou para trabalhadores de outra categoria que não seja metalúrgico. Certo. Bom, então, assim, vamos dizer assim, a cadeia, né, disso que a gente está falando é assim: você manda teu currículo lá para a Uniforja, consegue o emprego e aí você se associa ao sindicato e vai fazer seu curso lá na escola Dona Lindu. Gente, eu queria agradecer demais aqui essa conversa super agradável que eu tive com vocês. Obrigado. Agradecer a presença, Maurício, Luiz, aqui no Transição. Queria agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. O Transição falou sobre a metalurgia no Brasil. Então, acesse @RedeTVT no YouTube, reveja os nossos programas. Pode curtir, compartilhar, comentar, enfim, dar sugestões. O Transição é feito para você. E volta, a gente se vê.